Que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Mas Jesus respondeu: "Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora." Então ela falou aos serventes: "Façam tudo o que ele disser." Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: "Encham de água esses potes." E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: "Agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa." Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, mas por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora." Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos orar, irmãos, pedindo a direção do Senhor, que o Senhor nos faça compreender sua palavra. Senhor, nós louvamos o teu nome. E rendemos graças, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra. E rendemos graças porque não só pelo privilégio de podermos ler a tua palavra, mas pelo privilégio que temos de sermos auxiliados pelo teu Santo Espírito. Porque ninguém pode entender, compreender as tuas verdades se assim não for. Portanto, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a compreendê-la, no sentido de que ela venha falar ao nosso coração, e disso venha redundar em louvor, em honra e exaltação ao Senhor nosso Deus. No nome do teu Filho amado Jesus, que nós até oramos. Amém. Irmãos, diferente dos outros 3 evangelhos, que são chamados de evangelhos sinóticos por compartilharem as mesmas histórias, narradas na mesma sequência e às vezes com as mesmas frases, o Evangelho de João traz outra estrutura. Em contraste com os outros 3 evangelhos, ele não fala do nascimento de Jesus, não fala da sua genealogia, não traz, como os demais, parábolas, e os milagres narrados não são os mesmos encontrados nesses 3 outros evangelhos. Ao invés de enfatizar a genealogia humana de Jesus, João faz questão de
enfatizar a natureza divina de Jesus, já começando no seu prólogo, com a seguinte declaração, a seguinte expressão: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele se destaca, o Evangelho de João se destaca no seu conteúdo, no seu estilo, e na forma como enfatiza o ministério público de Jesus, tanto que ele faz questão de narrar de forma sequenciada cada acontecimento, de forma minuciosa. No versículo 29 do capítulo 1, ele vai dizer: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em direção a João, disse. No versículo 35, ele diz, mais uma vez, no dia seguinte. No versículo 43, mais uma vez, registrando aqui a conversa de Jesus com Natanael, ele vai dizer, no dia seguinte. E ao narrar as bodas de Caná, festa de casamento, o texto que nós lemos, no qual nós iremos meditar, ele começa com a expressão 3 dias depois. Então ele é minucioso, ele faz questão de definir, de falar cada dia de cada acontecimento. Mas o texto que nós lemos, ele é bastante conhecido, até mesmo por aqueles que não têm tanta aproximação com as Sagradas Escrituras. Eu acredito que, por ser um texto bastante lido nas ministrações de casamento, uma vez que ele fala de casamento, bastante conhecido também porque é muito conhecido o milagre que Jesus operara, transformando a água em vinho, tanto que nós, vez por outra, ouvimos a seguinte expressão, né? Quando alguém tem uma mudança repentina, que diz, fulano mudou da água para o vinho. Contudo, se nós analisarmos à luz das Sagradas Escrituras, o ponto crucial dessa narrativa, desse texto narrado por João, ele não está na cerimônia de casamento, embora tenha a sua relevância e muito nos ensine pelas simbologias e pelo fato de ser algo instituído por Deus. Tem a sua relevância também por ter o ministério público de Jesus inaugurado em uma cerimônia de casamento. Mas o que o apóstolo João quer nos mostrar é que o alvo, o foco não está na cerimônia de casamento, tanto que ele não menciona nenhum nome, nem dos noivos, nem dos convidados, nem dos responsáveis por aquela cerimônia, nem mesmo é citado o nome de Maria. Ele diz que e a mãe de Jesus estava ali. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para o versículo 11. Eu creio que o foco, o alvo, está nesse versículo quando diz: assim em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais
ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O propósito aqui está na manifestação da glória de Jesus. E de que forma, irmãos, isso acontece? Eu diria que, em primeiro lugar, ele manifesta a sua glória quando ele manifesta a glória revelando a sua perfeita humanidade. Versículo 2 diz o seguinte: Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Irmãos, ele estava naturalmente tomando parte nas alegrias de uma festa de casamento. E aqui Jesus foi convidado como qualquer outra pessoa. Estava naturalmente. Isso nós, até para se cumprir aquilo que nos diz as Sagradas Escrituras, como nos diz na Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículo 17 e 18, quando fala acerca da sua humanidade, ele diz: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Aqui ele manifesta, irmãos, a glória da sua humanidade. E isso é glorioso. O Deus homem é algo extraordinário. É algo que nós não conseguimos compreender, por mais que as Sagradas Escrituras queira nos explicar, explanar sobre o assunto, mas é algo extraordinário. E aqui ele manifesta a sua glória sendo humano, um Deus sendo homem, de modo que se torna, além de glorioso, crucial também, para viver uma vida perfeita. Cristo se fez homem para viver uma vida perfeita, obedecer e cumprir a lei no lugar do pecador. Como nos diz Romanos, capítulo 5, versículo 19. Quando nos diz: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A humanidade de Cristo é crucial no processo redentivo. E ele manifesta a sua glória, revelando a sua humanidade para ser o sacrifício substitutivo no lugar do pecador. Para ser também o único mediador entre Deus e os homens. Como nos diz 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Para cumprir o propósito original do homem, sendo aquilo que Adão não conseguiu ser. É o perfeito Adão. Para ser o nosso exemplo e padrão na vida, como nos diz 1 João, capítulo 2, versículo 6.
quando nos diz: quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Para ser padrão de nosso corpo redimido, sendo esse a primícia dos que dormem, sendo esse a primícia de incorruptibilidade. Então, Jesus revela a sua humanidade. Como eu falei, ele aqui está de forma natural, tomando parte nas alegrias de uma festa de casamento, sendo convidado em pé de igualdade com a sua mãe, com seus discípulos. Em segundo lugar, irmãos, como nos aponta o versículo 11, que diz que ele manifestou a sua glória, Jesus manifesta a sua glória, mostrando o seu amor para com aqueles que ali estavam. O versículo 3 nos diz o seguinte: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Irmãos, o vinho era algo essencial, primordial, não só porque simbolizava a alegria, porque não só pelo papel importante na cultura judaica, mas quando acabava o vinho, acabava a festa. Os casamentos naquela época duravam 7 dias. E acabar o vinho antes do previsto era algo extremamente vexatório. Imagina um comentário que sairia. Diria que a festa foi um fiasco. Diriam que os noivos ou aqueles que prepararam o casamento foram descuidados, não se programaram, convidaram pessoas além daquilo que comportava. E Maria e as mulheres são mais cuidadosas, mais perceptíveis do que os homens, logo percebeu que o vinho estava acabando ou havia acabado. E recorre a Jesus. Eles não têm mais vinho. E a resposta de Jesus, a princípio, foi uma resposta que muitas vezes há má compreensões. Em outras versões, na versão Almeida atualizada, que é a que nós lemos, a resposta é um pouco mais próxima daquela resposta que nós estamos acostumados. Por que a senhora está me dizendo isso? Mas outras versões, a resposta de Jesus parece ter sido uma resposta meio dura, ríspida. Mulher, que tenho eu contigo? Mas
a resposta de Jesus seja a que nós mais conhecemos, que é mulher, que tenho eu contigo, ou a resposta que nós lemos aqui, nessa outra versão, por que a senhora está me dizendo isso? Ao contrário do que alguém possa ter imaginado, não foi uma resposta desrespeitosa, até porque não combinaria com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém foi mais cuidadoso, mais piedoso com as pessoas, especialmente com as mulheres, do que Jesus Cristo. Rompendo muitas vezes até os dogmas, as práticas. Lembramos do diálogo com a mulher samaritana. Então, foi essa mesma expressão que ele usou. Mulher, onde está o teu marido? Lembramos do momento da sua crucificação, quando ele, preocupado com a sua mãe, ele se dirige a ela e a João e diz: mulher, eis aí o teu filho. Há outro exemplo também da ressurreição, quando os anjos se dirigem àquelas mulheres que estavam à porta do túmulo, usa a mesma expressão. Era uma expressão comum, cordial, respeitosa, corriqueira. Então, Jesus Cristo, ele manifesta a sua glória, expressando o seu amor para com aqueles que ali estavam, resolvendo o problema, transformando a água em vinho para que aquela festa continuasse como prevista, como esperada, devolvendo a tranquilidade e a alegria. E isso muito nos ensina que Jesus, mesmo dizendo que a sua hora não era chegada, e nós iremos analisar o porquê que ele disse isso, mas Jesus não fica indiferente com aquela necessidade. Jesus não se preocupava só com a alma, com a questão espiritual, mas com o cotidiano das pessoas. E quando ele transforma a água em vinho, quando ele resolve aquele grande problema, ele nos ensina isso. Tanto é que ele, preocupado com a multidão que certa vez o seguia, e por estar já no crepúsculo da tarde, por estar já anoitecendo, e ele já ter alimentado espiritualmente aquelas pessoas, ele não as despediu sem que antes se preocupasse com o alimento físico, proporcionando pães e peixes para alimentar aquelas pessoas. Tanto é que ele se preocupa com o cotidiano, com as necessidades diárias, físicas das pessoas, que naquele dia ele dirá: vinde, benditos de meu Pai,
Porque quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando, Senhor, te fizemos isso? Quando fizeste aos meus pequeninos. Então ele manifesta o seu amor para com aqueles que ali estavam, o seu cuidado, a sua preocupação. E quando ele diz, mulher, e nós já vimos que essa expressão não foi uma expressão desrespeitosa, ainda não me é chegado a hora, é porque, assim como eu falei que João, ele é meticuloso, ele faz questão de narrar sequenciadamente cada fato. Essa expressão, ainda não me é chegado a hora, ela é crucial na compreensão desse texto, porque nós veremos essa expressão várias vezes no Evangelho de João. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo no capítulo 7, versículo 30. Vai dizer: então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais à frente, capítulo 8, versículo 20. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Capítulo 12, versículo 23. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Versículo 17, capítulo 17, versículo 1. Depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegado a hora. Glorifica o teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti. Então note, irmãos, que Jesus fez questão de que Maria compreendesse que a sua hora ainda não era chegada. E que hora era essa? Ele poderia estar se referindo à hora da sua crucificação, como também poderia estar se referindo ao primeiro milagre, ao primeiro sinal. É outra peculiaridade no Evangelho de João, que ele vai usar sempre essa expressão, sinal, apontando para algo superior, no sentido de que, quando ele diz, ainda não me é chegado a hora, é que não havia chegado ainda a hora ou da sua crucificação, se referindo à sua crucificação, ou de inaugurar o seu ministério público, quando nos mostra aqui o versículo 11, quando diz: assim em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Irmãos, os milagres, eles não têm um fim em si mesmo. João usa a expressão sinais. Os milagres
tinham o propósito, a finalidade de credencial, de apontar para algo superior. Tanto que os judeus, os religiosos da época, pediam um sinal. E aqui, quando ele diz a hora ainda não me é chegada, é nesse sentido de que tudo tem a sua hora determinada. É aquilo que nos diz Paulo, escrevendo aos Gálatas. Jesus veio na plenitude dos tempos, no tempo certo. O seu ministério público tinha a hora certa de começar. A sua crucificação tinha a hora certa. De modo que nada, absolutamente nada, poderia frustrar, como de fato não frustrou. Em terceiro e último lugar, Jesus manifestou a sua glória. Revelando a glória da sua divindade. Quando nós vemos isso, versículo 4, mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não me é chegada a hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Quando nós percebemos isso aqui no texto? Primeiro, quando ele age independentemente de determinações que não sejam as suas próprias. Mulher, que tenho contigo. Aqui ele revela a sua divindade, manifesta a glória da sua divindade. Tanto é que Maria compreendeu isso. E agora ela se coloca em submissão. Ela não só não retruca, como se coloca em submissão. Façam tudo o que ele disser. O que está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no seu cântico, nos versículos 46 e 47, quando diz: então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Quem é que tem um título de Salvador? Jesus Cristo. Manifesta a glória da sua divindade. Quando ele age independentemente de determinações que não sejam as suas próprias. Mulher, que tenho contigo. Quando Maria reconhece que ali ela estava diante do seu Salvador, do seu Senhor. Manifesta a glória da sua divindade quando transforma algo em vinho, dispondo da natureza de acordo com a sua vontade. Ele não precisa
de nenhum elemento. Ele não precisa de nada para operar milagres. E aí diz o texto que estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para a purificação. E em cada um cabia cerca de 100 litros. Jesus lhe disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhe disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Que coisa extraordinária. Ele não precisou fazer nada. Encham as talhas, em outras versões, os potes de água. E diz o texto que imediatamente ele disse: tirem um pouco e levem ao mestre-sala, levem ao responsável pela festa. E como Deus, Ele sempre nos surpreende. Assim como surpreendeu ao mestre-sala, assim como surpreendeu aquele que estava responsável para apreciar um bom vinho. Diz: ora, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Era uma estratégia, né? Quando as pessoas já estavam um pouco inebriadas, quando perdiam a sensibilidade do olfato, ou do paladar, melhor, servia um vinho inferior. Mas aqui Jesus surpreende, providenciando, transformando simples água em um vinho de qualidade extraordinária, jamais visto em nenhuma outra festa, em nenhum outro casamento. Algo atípico. E para finalizarmos, irmãos, o versículo 11 nos diz: assim, em Caná da Galileia, como nós lemos, Jesus deu início a seus sinais, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. E aqui estamos, diante da manifestação da glória de Jesus, quando ele revela a sua humanidade, a sua perfeita humanidade, quando ele revela o seu amor, nos mostrando que ele se preocupa além da nossa espiritualidade, quando ele revela a sua divindade. Mas como eu havia falado, o propósito aqui, ele se cumpre quando diz: os seus discípulos creram nele. Irmãos, nós não temos desculpas. Todos os sinais
suficientes, necessários, já nos foram apresentados. Tanto é que no capítulo 20 deste mesmo Evangelho, no versículo 30 e o versículo 31, ele vai dizer: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Aqui a glória de Deus foi manifesta. Louvado seja Deus, porque a glória de Deus foi manifesta em nossas vidas positivamente. Porque quando a mensagem de Jesus é anunciada, é pregada, a sua glória é manifesta. Em uns, positivamente, quando creem. Mas até aqueles que não creem, aqueles que não crerão, a glória de Jesus também é manifesta. Quando Deus enviou Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito, ele disse: vá, fale a Faraó, mas eu vou endurecer o coração dele, para que nele se manifeste a minha glória. Então, louvado seja Deus, porque enquanto a glória é manifesta negativamente para aqueles que não crerão, a nós manifeste positivamente, porque graças à sua misericórdia nós cremos. Gostaria de orar, irmãos, finalizando essa mensagem. Senhor, nós louvamos o teu nome. Te rendemos graças pela grandiosidade, pela eficácia, pela suficiência da tua palavra. Te rendemos graças porque tudo que se faz necessário para crermos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, já nos foi apresentado. Te rendemos graças, Senhor, pela ação poderosa do Teu Santo Espírito, que nos faz compreender isto. E que as verdades, ó Pai, apresentadas na Tua palavra, que nos foi anunciada essa noite, ela venha manifestar a glória do Senhor nas nossas vidas, para o louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém.